Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida bugrina, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Que bom. Queria primeiro agradecer todo mundo pelas manifestações que nós tivemos no último pós-jogo de Guarani e Náutico. Apesar da derrota, nós nunca tivemos uma repercussão tão grande. Foi um recorde de acesso por causa da toda a torcida bugrina, que também ficou decepcionada, mas queria dar sua opinião, mas muito também, e não é desprezível, da torcida do Náutico, que de maneira muito respeitosa, carinhosa e tudo mais, entraram, fizeram seus comentários, participaram, foi muito legal. A gente se decepcionou muito no último jogo, principalmente porque a gente vinha de um resultado de uma vitória muito convincente contra o Operário, e que encheu a gente de boas expectativas. Jogamos em casa, decepcionamos contra um time muito bem armado, um time muito aguerrido, um time que marcou muito bem e acabou fazendo com que a gente perdesse um jogo em 15 minutos do segundo tempo. Em 15 minutos do segundo tempo, nós enterramos a partida, né? Isso decepciona um pouco. Sim, é um time em formação, é o novo time do Daniel Paulista, é um time que ainda está se ajustando, mas isso enche a gente de expectativas, né, para o próximo jogo, para o jogo contra o CSA. Ou seja, a expectativa no sentido de que nós não sabemos muito bem o que esperar desse time, que foi muito bem, que foi decepcionante contra o Vitória na largada, mas que conseguiu um empate em casa, que foi muito bem, surpreendentemente para nós, contra o Operário, fora de casa, e que quando esperávamos que esse time então ia se firmar, não foi tão bem assim contra o Náutico. Eu diria para vocês que foi mal contra o Náutico, né? E foi surpreendido sim por um time num outro estágio de evolução quando comparado com a gente. Amanhã nós vamos pegar um CSA, que é o 18º colocado. Claro, em 3 rodadas só é muito pouco, mas um time que na teoria é muito fraco, que está correndo atrás para se reforçar, que não marcou nenhum gol ainda nesse campeonato, em 3 jogos, que não conseguiu nenhuma vitória, e que sim, está um pouco assustado. Então é a hora de a gente tentar desfazer aquela má impressão do último jogo contra o Náutico, apesar de alguns desfalques. Então o time vai para Alagoas, um pouco desfalcado, tendo tomado uma chapuletada em casa, mas vai para jogar contra um time que também está desajustado. O Guarani despencou na tabela, óbvio, início de campeonato, saiu da 3ª colocação, foi para a 8ª, é muito cedo para dizer qualquer coisa, mas por enquanto confirma-se um time de meio de tabela. Nós precisamos, nós queremos, eu acho até que é um time que tem recurso para um pouquinho mais. Vou reforçar, ainda acho que o nosso desbalanceio, o setor do campo onde nós estamos desequilibrados é a zaga. Exemplo disso é que nós não vamos ter o nosso zagueiro titular e principal, o Thales, e ainda nós temos muita dúvida de quem colocar. Vamos chegar lá, vamos dar sugestões. Então o Guarani, hoje, em 3 jogos, tem 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Tem 7 gols pró e 6 contra. Tem um saldo de 1, um aproveitamento de 44,4%. O CSA é muito cedo ainda para dizer, mas só tem um aproveitamento de 11%. Só empatou um jogo, né? E não fez nenhum gol, como eu havia falado antes. Nós temos algumas novidades. Disponibilizados para jogar amanhã, nós temos o Ian Carlo. Ian Carlo, que era um jogador que jogou a Copa Paulista pelo Guarani, foi emprestado para um time do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, o ABC,
e as peças foi trazido de volta já uns 10 dias atrás. Então já faz uns 10 dias que ele está lá treinando no Guarani novamente, junto com os outros dois meninos, mais Thales e Carlão, e que foi oficializado hoje como, entre aspas, um reforço do Guarani. Mas ainda veio o Alanzinho, jogador do Santos, uma promessa, já era para ter vindo ano passado, acabou vindo esse ano, um atacante de beirada, né? É o jogo pré-derby, ou seja, porque isso é importante, porque nós temos que cuidar, ter atenção com os jogadores que eventualmente possam ficar indisponíveis para o derby. No caso do Thales e do Júlio César, que foram suspensos e expulsos respectivamente no último jogo, eles devem retornar ou estarem disponíveis para o jogo de sábado contra o derby, no derby contra a Pinguela. Jogadores que estão fora, portanto, deste jogo: Thales, Júlio César e Andrigo, que ainda não se recuperou, né? Que também se prepara, meio que deseja estar disponível para sábado. Então, com tudo isso, esse time, com esses desfalques pontuais, alguns deles importantes, como a zaga, vão enfrentar esse CSA que eu falei para vocês, de pouquíssimo potencial. Mas joga em casa, joga apertado, nós não podemos achar que vamos chegar lá e vamos ganhar, porque nada é tão simples assim para a gente e nunca é tão simples assim. Esses caras vão tentar reagir. A escalação eventual do CSA é de Darley, que é o goleiro reserva, porque o titular ainda não está confirmado, parece que estava com suspeita de Covid, alguma coisa assim. Norberto, que é um lateral que já estava lá, né? Lucão, não o nosso, não o do break. Matheus Felipe e Kevin, é o lateral esquerdo. Giovani, que eu não sei quem é. Gabriel e Nadson. O Nadson eu conheço, mas o Gabriel também não. Parece que veio, se eu não me engano, do Atlético Paranaense. Iago, recém-chegado, também do Atlético Paranaense. Silvinho, velho conhecido, Paraná, Pinguela. E De La Torre, ex-centroavante do Brasil de Pelotas. Então é um time, na minha opinião, muito limitado. Bastante limitado. Jogando em casa, jogando pressionado. Não dá para deixar de sonhar em trazer pelo menos um ponto de lá. Dá para o Guarani tem condição de trazer pelo menos um ponto de lá. E seria muito bom trazer pelo menos um ponto de Alagoas. Por quê? Porque no sábado tem um jogo super importante e que seria bom para que a gente não entrasse pressionado para o jogo de sábado no Clássico de Campinas, né? Eu acho, de novo, as expectativas que cercam o Guarani é uma expectativa de um time que tem um elenco hoje razoável, diria, de mediano, né? E que pode disputar entre o 10º e o 5º lugar, com certeza. Sonhar com o acesso ainda acho que é muito cedo. É possível, mas é muito cedo. Nós animamos muito contra o Operário, mas esse time ainda está com altos e baixos, né? E a gente não pode sustentar ilusões ainda que não são ainda palpáveis, né? Lembrar que ainda não tem nada definido. Os que estão lá em cima é o próprio CRB. O CRB que perdeu para esse time do CSA na final do Alagoano e que tem como técnico o nosso antigo e conhecido Alan Al. O Alan Al, que para nós não serviu, lá classificou pelo CRB contra o Palmeiras e está bem na frente da gente com 3 pontos a mais, né? No Brasileiro por hora. Então é muito cedo. Mas vocês vejam como é difícil. O futebol é algo, por isso é apaixonante, mas que é uma caixinha de surpresa de verdade, né? No nosso time, os próprios sites do Guarani, ou o próprio site do Globo Esporte, né,
que fala sobre o Guarani, tem muitas dúvidas sobre a escalação. É cheio de parênteses, é isso ou aquilo. Então, eles mesmos não têm. Eu acho, né, na minha opinião, que é o momento de a gente tentar mexer o mínimo possível. Então, não tendo o Thales, uma das opções possíveis é trazer o Bruno Silva para trás. Não acho impensável, mas não gosto dessas opções porque quando você faz isso, você mexe, na verdade, em duas posições, né? O Bruno Silva, que volta para a posição de zagueiro, onde ele é pior zagueiro do que ele é volante, né? E descobre a posição do volante, onde provavelmente vai entrar o Índio. Então você fica com duas posições meia-bocas, né? Eu prefiro, se é que nós vamos contar com os meninos da base, que a gente dê uma oportunidade agora para um dos 3 rapazes que estão lá treinando desde o início do campeonato, desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado, né? É a hora, em alguns momentos, das duas uma, ou a gente contrata algum zagueiro, ou nós vamos ter que contar com esses caras. Então se tem um jogo que dá para a gente tentar testar ou arriscar com um desses garotos, é o jogo de amanhã, né, na minha opinião. Temos ainda o Diogo Matheus, que já foi dado uma sinalização no último jogo que ele entraria. Ele substituiu o Pablo pelo Diogo Matheus. E tem o Regis aí pendurado com 2 cartões amarelos, né? Que é uma posição que preocupa, portanto, para o derby, apesar do retorno possível do Andrigo também para o derby, né? Então, não adianta a gente ficar pensando naquilo que o Daniel Paulista vai colocar. Como eu sempre gosto de dizer, eu, né, prefiro sugerir uma escalação. E a escalação que eu entraria, que eu sugeriria para o início do jogo amanhã, apesar da disponibilidade das novidades do Alanzinho e do próprio Ian Carlo, eu entraria com o seguinte time. No gol, Gabriel Mesquita. É o único óbvio, a mais óbvia opção que nós temos, uma vez que o Rafael Martins está fora. E o Gabriel Mesquita precisa continuar ganhando ritmo e esperamos que ele faça uma melhor partida do que fez no último jogo. Não acho que no último jogo ele tenha falhado crucialmente, mas ele não transmitiu a mínima segurança. Segurança essa que ele transmitiu em alguns outros jogos do ano passado. Então, acho que o Gabriel é uma opção, né? Na lateral direita, eu entraria com o jogador de ofício da posição, Diogo Matheus. Veio para jogar, não sei se está totalmente em forma ainda, mas já jogou um bom período aí do jogo que nós perdemos do Náutico. Então, eu entraria com o Diogo Matheus, deixando o Pablo como suplente. Não para lateral necessariamente, mas como opção inclusive para o ataque. Na zaga, eu entraria com o Carlão, que já é o titular, um dos atuais titulares, e com o Titi. O Titi, eu mesmo dizer você, você tem convicção, já viu ele jogar e portanto confia no garoto. Não tem a mínima ideia de como ele joga. Não tem a mínima ideia de como ele joga. Mas se ele está na equipe, no último jogo ele foi o escolhido para ficar no banco, eu imagino que ele seja o primeiro da fila, ou o mais indicado para essa posição, né? E eu confiaria no Titi para jogar na zaga junto com o Carlão. Na lateral esquerda, o Bidu sem grandes novidades. Como volante titular, o primeiro volante, Bruno Silva. Segundo volante, Rodrigo Andrade. E como meia, o Regis. O Regis, que fez grande partida contra o Operário, nem tão boa partida assim contra o Náutico. Para te falar a verdade, acho que foi muito aquém, apesar do gol que ele marcou. No ataque, com a saída do Júlio César, aproveitaria totalmente a oportunidade e faria a formação que eu tinha sugerido já no último jogo, que é Bruno Sávio pela direita, Davó pela esquerda e centralizado o centroavante Lucão, que veio para jogar como referência. Então esse cara teria a oportunidade de começar jogando e nós teríamos um time, se não o melhor, se não o mais balanceado, mas um time bastante equilibrado para
começar a partida contra o CSA. Como suplentes ainda a gente teria o Lucas Cardoso para o gol, Pablo e Eliel para as laterais, Giancarlo na zaga, como volantes Índio, Tony e Pedro Corsi, e no ataque Matheus Souza, Renanzinho, Alanzinho e Rafael Costa. Acho que nós temos um banco bom o suficiente para o jogo de amanhã. Nós temos um time equilibrado, bem estruturado, ou teríamos um time equilibrado e bem estruturado com essa formação, apesar dos desfalques, e acho que a gente está razoavelmente bem sustentado para fazer uma boa partida amanhã e para se preparar para o jogo de sábado, que é um jogo super importante para a gente. Ainda é muito cedo para saber o futuro do Guarani, mas a gente precisa fazer pontos agora no início também. O Guarani já tem 4 pontos, pelo menos um ponto do lado de Alagoas seria importantíssimo a gente trazer e tentar depois no sábado ganhar esse jogo contra a Pinguela. Se a gente consegue um empate, uma vitória, nesta ordem, a gente ficaria com 8 pontos depois de 5 jogos. Então já estaríamos numa condição segura, equilibrada, que daria tranquilidade suficiente para a gente seguir melhorando com o trabalho do Daniel Paulista e seguir melhorando com a equipe, no desenvolvimento da equipe. Reforço, nós precisamos de um zagueiro. Nós precisamos fortemente de um zagueiro. E eventualmente de um meia também. Então, o time não pode perder amanhã para que não entre no próximo jogo do sábado pressionado e para que a gente possa recuperar os pontos perdidos do jogo contra o Náutico, assim como recuperamos os pontos perdidos do jogo contra o Vitória. Tá certo? Gente, eu espero que a gente tenha um grande jogo amanhã. Um grande abraço para todo mundo. De novo, obrigado pelo apoio. É impressionante a quantidade de views, likes, inscrições que nós estamos recebendo. E eu espero cada vez mais que o Guarani continue subindo, né? E que junto com o Guarani, que o Arquibancada Guarani esteja a serviço de vocês e que a gente possa continuar melhorando também, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente se vê após o jogo de CSA e Guarani. Grande abraço, tchau!